João 3,16. Eu creio que o Senhor Ele preparou um banquete para nós nessa noite. E o convite do Senhor é para que eu e você venhamos degustar, venhamos deliciar desse banquete. E ao assim procedermos, certamente a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, ela é poderosa para trazer aquilo que aprouver ao Senhor fazer na sua vida. Talvez você entrou aqui e não importa qual a sua classificação, se você está desviado, se você está fraco na fé, se você está forte na fé, se você está caminhando já dentro do caminho, eu tenho certeza que essa palavra é para todos nós, porque essa palavra é para a igreja amada do Senhor. Amém? Vou ler mais uma vez. Porque Deus amou tanto ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A nossa ideia aqui nessa noite é que possamos refletir nesse versículo com a profundidade que talvez você nunca tenha se deparado com ela, porque às vezes nós temos o costume de atropelar certos versículos, ficamos tão acostumados com eles, que passa a ser algo que a gente lê assim tão rapidamente, de forma comum, né? E o meu convite é que nós não venhamos a fazer isso nessa noite, para que nós possamos de fato se debruçar nesse texto, nesse versículo, nessa verdade, e atentando-nos aos detalhes, atentando-nos às preciosidades que há aqui. Eu propus no meu coração e estruturei esse texto dividindo em 5 elementos. A nossa ideia aqui é analisar a fonte do amor descrita nesse versículo, ou quem amou, o adjetivo desse amor, ou a descrição desse amor, o alvo desse amor, a prova ou a manifestação desse amor e o propósito desse amor. Nós percorreremos por esses 5 elementos e ao final tentaremos trazer aí uma conclusão, uma aplicabilidade desse texto no nosso dia a dia. Ao analisarmos cada um desses elementos, é normal que um se entrelaça com o outro, mas aí vamos tentar chamar a atenção de vocês para cada um deles. Primeiro vamos identificar esses elementos, depois, com a permissão e com a direção do Senhor, aprofundar em cada um deles. Bom, quem amou? O texto é claro, Deus. Qual a descrição desse amor? Qual é o adjetivo para se referir a esse amor? Bom, diz que Ele tanto amou, ou que Ele amou de maneira tal. Ele amou o mundo de maneira tal, uma maneira quase que indescritível. Se prosseguimos, quando vimos o alvo desse amor, o texto vai dizer que é o mundo, e mais para frente vai dizer que todo aquele que nele crê. Se analisarmos, poderemos verificar a prova ou a manifestação desse amor, que é a entrega do Filho. E por último, mas não menos importante, o propósito desse amor, que é o propósito de vida eterna. Então, como eu disse, eu te convido a nos degustarmos, nos aprofundarmos em cada uma dessas questões que aqui serão abordadas. O primeiro ponto que nos chama a atenção aqui, e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então nos chama a atenção o quê? Que Ele deu o Filho. Por quê? O texto responde: porque Ele amou. E Ele amou de tal maneira. Ele amou de uma maneira preciosa. Ele amou de uma maneira que nos faltam palavras para descrever. Deus amou o mundo. Deus entregou o Filho porque amou. Uma das primeiras perguntas que me surge quando eu leio isso é: por que Ele amou?
Geralmente nos nossos dias nós podemos fazer 3 perguntas para responder por que alguém ama outro. Geralmente nos nossos dias, em uma época de amor falho, o amor ele está à procura de algo. Alguém ama alguém por quê? Porque ele quer algum benefício. Alguém ama outrem por quê? Porque aquele outrem talvez mereça aquele amor. A pessoa é uma pessoa espetacular, a pessoa é uma pessoa tão digna que ela acaba sendo merecedora de um amor. E o terceiro ponto que às vezes muitas pessoas amam nesse mundo é porque carência de amar e carência de ser amado. Então vamos aplicar essas 3 perguntas ao Senhor. O Senhor nos amou porque Ele teria algum benefício? Não. Ele é Deus eterno, todo-poderoso. E quando nós passamos a meditar na complexidade, na grandeza, na profundidade do Deus que nós servimos, na Trindade, no Deus que é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós passamos a analisar esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, nós podemos chegar a conclusões dessas perguntas, de dizer que Ele não tinha, quando olhamos para nós, primeiramente, nós podemos ver que nós não tínhamos condições de somar a Ele. Nós não podemos agregar glória a Deus, nós não podemos agregar amor a Deus, nós não podemos agregar poder a Deus. Então Ele não nos amou buscando um benefício. Merecíamos? Bom, eu e você sabemos a resposta, não merecíamos. O amor de Deus, e eu disse que os elementos aqui eles iriam entrelaçar, quando nós falamos que Ele entregou o Filho. A Bíblia vem nos relatar, primeiro Ele entregou por amor, e aí uma descrição da Bíblia nos chama muito a atenção, que está em Romanos 5 versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, nós éramos inimigos, a humanidade era inimigo de Deus, porque fazia tudo o que não o agradava. O pecado, os nossos princípios, o nosso coração se afundou de maneira tão grande no pecado, e a Bíblia diz que o pecado ele abundou. Mas aí vem a boa notícia de Deus: embora nós não merecíamos, e essa é a própria descrição de graça, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Ele não nos amou porque merecíamos, mas amou. Não vou dar spoiler, vamos para a terceira pergunta. Ele estava carente de amor? Não. Falamos do Deus Trino. Bom, desde a eternidade, o Senhor, Ele se relaciona consigo mesmo. Então o Pai ama o Filho ama o Espírito Santo glorifica o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Eles já tinham um relacionamento perfeito e eles já recebiam um amor que eu e você não conseguimos dar a Ele. Eles já recebiam o amor perfeito, eles já tinham esse amor fluindo dele para com a próxima pessoa da Trindade e da próxima pessoa voltando a Ele mesmo. Então o Senhor não nos amou porque Ele estava carente. Mas então a pergunta: por que Ele nos amou? Bom, diante de todo esse cenário que a gente descreveu aqui, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor,
nós podemos ver que Ele nos amou, porque Ele é amor. Porque a natureza dele é a natureza de amar. Faz parte da essência do Senhor amar. Agrada ao Senhor amar. Irmãos, isso é muito lindo. Isso nos apresenta um amor incondicional que nós tivemos a oportunidade de desfrutar. É a vontade do Senhor nos amar. Foi a vontade dele nos amar e é a vontade dele nos amar. Isso nos constrange quando nós cantamos aqui, nos constrange a buscar, no mínimo, aceitar esse amor, porque quando aceitamos esse amor, por ele somos transformados. Então o Senhor, ele exala amor, faz parte da natureza dele. E aí nós vemos o amor indescritível, quando ele entrega o seu Filho unigênito, quando ele entrega Cristo Jesus para morrer por nós naquela cruz. O amor, ele se manifesta de uma forma tão vívida, tão extraordinária, tão brilhante, tão profunda, tão indescritível para nós. E se eu pergunto a qualquer de vocês aqui, que seja pai ou que seja mãe, talvez você não seja pai, mas não seja mãe, mas você tem alguém na sua vida que você ama, mais do que todas as outras pessoas no mundo. Se eu te perguntar assim, você daria essa pessoa para ser crucificada, para salvar um homem bom? Aí o texto diz assim: pode até ser que por um justo alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando éramos inimigos, quando fazíamos o que lhe desagradava. Ele falou: eu vou pegar o meu melhor e eu vou entregar em seu favor. Ah, meu irmão, esse amor ele tem que irradiar no nosso coração, ele tem que florescer, porque se esse amor não florescer no nosso coração, nada mais nos sacia, nada mais nos traz propósito, nada mais nos preenche. O amor de Deus é um amor grandioso e um amor imensurável. São dois adjetivos que eu utilizei aqui para descrever esse amor. Então, no nosso texto base, nós temos a fonte do amor, ou quem amou, Deus, porque Deus amou. Nós temos a descrição do amor, um amor tal, um amor grande, um amor precioso. Nós temos a prova desse amor: Cristo crucificado, Cristo sendo entregue em nosso favor. É a grande prova desse amor. Então, às vezes eu e você, nós estamos buscando provas de amores nos lugares errados, com alianças erradas. E nós temos um Deus que está olhando para nós e dizendo: eu quero ser o alvo do seu amor, eu quero colocar o meu amor em ti. Irmãos, me chamou muito a atenção a grandeza desse amor. Se nós pensarmos quando Jesus estava sendo crucificado, e nós demos a Ele 1001 motivos para Ele descer daquela cruz. Como não? Chicoteamos, zombamos dele, Ele foi cuspido, Ele foi crucificado. Quem estava sendo crucificado do lado dele estava zombando dele, dizendo: mas espera aí, você não é o Cristo? Desce daí. Então, quando as nossas atitudes gritaram, rejeitando esse amor, um eco em alto e bom som respondeu do lado de lá: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você bem que tentou fazer Jesus parar de chamar, né?
quantos caminhos, quantas atitudes, quantos lugares, quantas ações, quantos pensamentos, quantos sentimentos dos quais nos envergonhamos. Mas o amor dele permanece intacto. O amor dele permanece em nossa direção. Bom, como eu disse, faz parte da própria essência dele. E ele nos criou para sermos amados. Nós desviamos do seu amor e ele tinha um propósito desde o início para o homem. Desde o início, para que nós pudéssemos viver com ele em amor, desfrutando de um relacionamento em amor com ele. E quando nós olhamos para isso, vemos que caímos, e aí ele deu um jeito, ele deu uma solução, ele buscou fazer em nosso favor aquilo que precisávamos, e ele entrega o seu filho, levando as nossas dívidas, levando o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter mais do que uma nova chance, mas um recomeço, mas poder, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele nos deu esse poder de quê? De amá-lo, de fluirmos no amor dele. Quem amou Deus, qual a descrição desse amor? Um amor grandioso, um amor imensurável. A prova desse amor, o Filho entregue em nossa direção, em nosso favor naquela cruz. O alvo desse amor, o texto diz, o mundo. Esse amor não restou restrito à nação de Israel. O Senhor não separou por nações dizendo, não, peraí, Estados Unidos, vou amar. Brasil, não, muita corrupção, vou amar não. Ele liberou o seu amor para todo mundo, de forma ampla, de forma geral, todo mundo é alvo desse amor. E de forma específica, ele diz assim, todo aquele que nele crê. E aí essa é uma mensagem para mim, e essa é uma mensagem para você. Creia no Filho. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito do Pai. E a condenação é essa, que a luz brilhou entre os homens, brilhou no meio das trevas, mas os homens escolheu as trevas ao invés de escolher a luz, porque as suas obras eram más. Mas nós temos um chamado de quê? Arrependermos, voltarmos de volta ao local de onde o Senhor nos chamou, ou de onde caímos. Então o alvo desse amor é você. Você que está aqui nessa noite, como eu disse, talvez você já é cristão, mas receba esse amor para te encorajar, para te trazer segurança, para te trazer tranquilidade, para te trazer direcionamento. Mesmo sendo cristãos, quantos de nós nos vemos abatidos, ansiosos, tristes? Não temos motivo para tristeza, pois nós já recebemos a alegria da salvação, a alegria de sermos salvos, a alegria de sermos povo de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso nos leva ao último ponto, ao último elemento. Qual o propósito desse amor? Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Bom, dois objetivos desse amor. Primeiro, não perecer, não se desfalecer, não se perder, não se ver tragado pela morte, mas, pelo contrário, ter a vida e a vida eterna. Eu gostaria de tirar alguns minutinhos para nós pensarmos um pouco sobre esse conceito de vida eterna. Deixa eu só beber uma água aqui bem rapidinho. Bom, se nós analisarmos o contexto do Novo Testamento, nós sabemos que havia uma grande perseguição aos cristãos, que começou já mesmo com Cristo vivo, mas assim, nós temos o ápice dessa perseguição porque perseguiram o nosso mestre, e ele próprio nos ensina, mas espera aí, se perseguiram a ele, vão perseguir, se perseguiram o mestre, vão perseguir os discípulos também. Isso foi uma realidade. O Senhor Jesus, inclusive, ele alerta os seus discípulos, dizendo que eles seriam perseguidos por causa do nome dele, e eles seriam lançados em prisões, e eles morreriam por causa do nome dele. Diante dessa notícia, convenhamos, quem iria animar seguir um homem desse? Ele teria que ter algo muito especial para que as pessoas o seguissem. E aí nós vimos aqui o amor, mas nós vimos aqui também, e estamos vendo a promessa desse amor, porque ele diz assim, que quem crê nele receberia a vida eterna. Ou seja, o conceito de que quando eles morressem não seria o fim, seria apenas o começo de uma vida perfeita e gloriosa. E essa é a promessa que nós temos como filhos de Deus, de que quando nós partirmos do presente tempo, Ele tem preparado para nós uma morada, Ele tem preparado para nós um ambiente, um novo reino, onde reinaremos com Ele, e onde desfrutaremos da glória que nos espera, porque Ele haverá de nos glorificar pelo seu amor, pela sua glória perfeita. Então a promessa é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um reino, e a palavra do Senhor, quando vem tratar do retorno do rei, ela vem nos dizer que nesse reino, que nesse novo tempo, que nesse novo céu e nova terra, que nessa nova Jerusalém, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, nem dor, porque tudo isso já se passou. E essa é a promessa que nós temos do Senhor, a vida eterna, o motivo de nos regozijarmos. Esse amor, ele tem um propósito, de que quando você passar desse tempo, quando chegar o juízo, você seja convidado, você seja chamado para entrar para o banquete do Senhor, onde nós celebraremos ao Cordeiro de Deus que tanto nos amou, se entregou por nós e nos salvou. Mas, ao analisar esse texto e ao analisar outras coisas, eu pude entender que essa vida eterna, ela não se trata apenas, ela se trata sim, e eu acredito que até primordialmente o texto está tratando sobre essa vida por vir, esse novo reino, esse novo status, essa coroação dos santos. Mas eu acredito que não é apenas isso, mas essa vida eterna, ela começa a fluir desde já, ela para ser desfrutada desde já. E aí eu gostaria de ler com você João 17:3. Mantenha em mente o que nós dissemos no início. Desde a eternidade, o relacionamento perfeito de Deus com Ele mesmo, Pai, Filho, Espírito Santo, amando uns aos outros, glorificando uns aos outros.
Na eternidade havia isso, antes da criação do mundo havia isso. E eu passei a imaginar, bom, mas isso é uma vida eterna. A vida que já fluía desde a eternidade, a vida que está em Deus. E aí o Senhor, Ele escolheu fazer morada em nós. Então, João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só o 3 mesmo, obrigado, Gabi. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ele. Então agora nós temos algo muito interessante, porque o Senhor Jesus, Ele é essa vida eterna. Nele está a vida eterna, e Ele escolheu habitar em mim e em você. Então a vida eterna, ela está no nosso interior, no nosso ser. E aí o Senhor vem nos explanar que a vida eterna é essa, que nós possamos o quê? Conhecê-lo. Como que se conhece alguém? Relacionamento. Quer conhecer alguém? Passe tempo com ele. Então a nossa vida eterna, ela já é para ser desfrutada e já é para nos impactar desde agora. Como Deus fluindo no nosso interior, e aí Ele nos salva, Ele nos lava com o seu sangue, Ele nos torna mais alvo do que a neve, Ele nos separa para Ele, Ele escolhe habitar dentro de nós, e aí Ele nos chama para o quê? Para esse ato que ocorre desde a eternidade. Ou seja, agora eu e você somos chamados para nos relacionarmos com Ele e fazermos o que Ele já fazia: Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu disse, o Pai glorificava o Filho glorificava o Pai amava o Espírito Santo amava o Filho. O que Ele está fazendo agora? Ele coloca o Espírito dele em mim para quê? Para que eu possa amá-lo enquanto Ele me ama, que eu possa glorificar o nome dEle, enquanto Ele na verdade aqui está me glorificando, me coroando com glória, me dando a oportunidade de conhecer as riquezas do reino dEle, da beleza da santidade dEle, a extensão desse amor precioso, essa glória indescritível. E aí nós vemos que a vida é eterna, se há um porvir, há algo que o Senhor deseja que nós venhamos a desfrutar agora, conhecer a Ele e glorificar a Ele, e termos Jesus no nosso interior. Essa é a vida eterna. Para nós caminharmos para o final, eu gostaria de pensar com vocês sobre a aplicabilidade desse tema. O nosso tema é por amor para a vida eterna. Eu espero que você tenha conseguido compreender um pouco mais esse tema. O Senhor nos amou por causa do amor dele. Foi por amor que Ele entregou o Filho. Não merecíamos, Ele não estava carente, nós não temos nada para somar a Ele. É porque Ele escolheu nos amar. Ele nos amou por quê? Porque Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer que nós venhamos desfrutar de uma vida com Ele neste tempo e por toda a eternidade. Tem uma mensagem que eu achei muito interessante. Uma frase diz assim: Tu nos fizeste para Ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em Ti. Santo Agostinho que disse essa. Nos criaste para Ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em Ti. Nós somos programados para descansar nele. Nós somos programados para desfrutar do amor dele. E enquanto não fazemos isso, talvez já tenhamos começado, mas precisamos de nos aprofundar nesse amor. Precisamos de nos aprofundar nesse descanso na presença dele.
Em Efésios 1, versículo 5, diz assim, que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Em João 17, 26 diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais. Olha o que Jesus diz: para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Já pensou na grandiosidade do amor que Deus ama o Filho, o Pai? Deus Pai ama Deus Filho. E olha o que Jesus diz: que esse amor, o amor com que tens me amado, esteja neles. Então, esse esteja neles tem pelo menos duas funções. Primeiro, recebemos esse amor, somos transformados por esse amor, e a ideia é que esse amor também esteja em nós, para que nós possamos exalar esse amor, para que nós consigamos a difícil missão de amar o próximo como Ele nos amou. Então a ideia é que esse amor esteja em nós. E olha o que ele diz: e eu neles esteja. Então a própria vontade do Filho é que Ele esteja em nós, nós nele, e assim nós vamos glorificando o Pai. Coloque-se de pé, fazendo um favor, te convido. A conclusão que nós podemos tirar, ou uma delas, é que você é mais amado do que você possa imaginar. Eu vou repetir essa frase, talvez você não entendeu. Você é mais amado do que você possa imaginar. E a vida que Deus tem preparado para você é mais maravilhosa do que você possa enxergar. Você não vê o amanhã, como o Marco disse aqui há uns dias atrás, você não vê depois da curva, mas Deus já está lá no final da história. A conclusão de tudo isso que nós vimos aqui nessa noite é: se renda a esse Deus glorioso, desfrute desse amor maravilhoso, largue o peso, largue esse fardo pesado que muitas vezes nós carregamos, e até nós cristãos chegamos na presença do Senhor com fardos. Se livre desses fardos, desfrute desse amor, desfrute dessa vida preciosa, se renda a esse Deus glorioso, mas se renda não 10%, não 20%. Quando você entregar por inteiro, quando eu me entregar por inteiro, nós passaremos a viver coisas inimagináveis, extraordinárias, indescritíveis, segundo o bom propósito da vontade dele. Que Deus te encha desse amor perfeito, por amor para a vida eterna. Essa é a mensagem que eu espero que você carregue no seu coração nessa noite. Eu te convido a fazermos uma oração ao Senhor. Senhor Deus, nós nos apresentamos ao Senhor em oração, nos achegamos ao trono da graça, sabendo que somos aceitos pelo Teu Santo Filho Jesus, que tanto nos amou, que por nós se entregou. Nós queremos pedir ao Teu Santo Espírito que possa trabalhar em nossas vidas, que possa trabalhar nesses jovens aqui presentes, Senhor, que possa trabalhar em nossas famílias, Pai. Oh Deus, que nós possamos ser um exemplo do amor do Senhor nessa cidade, que quando as pessoas olharem para nós, possam dizer: olha ali um amado de Deus, olha ali alguém que foi transformado pelo amor perfeito. Nos ajude a render os nossos corações ao Senhor,
Nos ajude a render as nossas vidas ao Senhor, para que possamos viver a vida que o Senhor planejou para nós. Vida eterna no tempo por vir, vida eterna no presente tempo, para a glória do Senhor, para que o Senhor seja exaltado. Cumpre o teu querer em meio à tua igreja, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, Deus. Perdoe a nossa rebeldia e desobediência, Senhor. As nossas impurezas, as nossas fraquezas, Deus. Venha nos alinhar à tua vontade, venha nos alinhar ao teu querer, Pai, para a glória do teu nome. Te louvamos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.